Mas hoje, se a minha internet cair, vocês precisarão esperar, porque eu não tenho mais dados móveis. Acabou, né? Porque eu já venho usando, né, ao longo dos dias que a internet tem vacilado, tem oscilado, e aí agora acabou e só renova no final do mês. Então, se a internet hoje falhar, vocês esperem que eu vou tentar voltar. Ok? Não se apavorem, nada disso. Tá bom? Todos entenderam? Sim. Então tá bom. Então vamos dar início antes que ela oscile, né? Vamos começar porque aí se acontecer algo a gente já sanou a aula de hoje. Bom, que bom que todos estão me ouvindo. A matéria de hoje é nova, eu já havia comentado sobre isso antes. Peço a gentileza àqueles que não participaram da aula de segunda-feira, por qualquer motivo, que assistam, porque tem as orientações com relação ao trabalho do livro Extra Classe, tá? Então, peguem lá, prestem atenção, tem que me entregar o trabalho dia 27. Eu não posso ficar retornando no mesmo assunto todas as aulas, mas as aulas são online, né? São gravadas. Então, vocês têm a possibilidade de rever a aula em caso de qualquer dúvida. Tá bem? Então, vamos começar. A matéria de hoje, Maria Eduarda, depois você vê, tá? Porque eu já venho falando disso há um tempão. Vocês não participam das aulas, e aí vocês têm que ver depois, tá bom? É uma questão de responsabilidade. Por isso que eu acabei de falar. Assista a aula depois. Foi posto no Zap, que Kemily pôs para mim. Enfim, foi todo trabalhado e organizado na quinta-feira passada e na segunda-feira agora. Quer dizer, 2 dias. Né? E você não veio nos 2 dias. Enfim. A matéria de hoje é chamada de concordância nominal, tá? Nós iremos ver que existe 2 tipos de concordância, a nominal e a verbal. A matéria de concordância é uma matéria que eu gosto muito de trabalhar. Por quê? Porque é uma matéria que a gente aprende de fato a falar, a escrever, a estabelecer a relação de uma palavra com outra para que possamos nos expressar melhor. E aí a gente vai perceber que a concordância nominal ela faz parte do nosso dia a dia, né? E a gente nem nota, a gente nem sabe vias de fato que trata-se de uma concordância nominal. Então, coisas simples. Concordância, o nome já diz, é concordar, é estabelecer uma relação que uma palavra concorda com a outra. Concordância nominal é a relação de concordar entre os nomes. Nominal. Verbal com o verbo. Nominal com o nome. E aí nós aprendemos no Fundamental 1 que as classes gramaticais que são consideradas nomes são substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral. Então, o que nós vamos estudar a partir de hoje? Né? A concordância nominal é a relação que se estabelece entre o substantivo e os nomes. Artigo, adjetivo, pronome, numeral. A gente vai ver que se estabelece uma concordância, uma relação entre eles. O substantivo está no masculino, o artigo também vai estar. Coisas simples: o menino, a menina, os meninos, as meninas. Ou seja, a gente lida com a concordância nominal diariamente. Só que a gente não sabia que a nomenclatura seria essa. Talvez algumas pessoas já até sabiam, outras não. Mas, enfim. Então, o que deveria ser concordância nominal? É a relação que se estabelece entre o substantivo e os nomes. Adjetivo, artigo, pronome, numeral. É isso que a gente vai ver hoje. Um exemplo simples. Se eu quero dizer que, se eu quero dar um adjetivo a um nome de um homem, vamos supor, João. Se eu quero falar sobre simpatia,
de João, eu digo que João é simpático. Ou seja, a concordância nominal foi estabelecida entre o substantivo próprio, João, e o adjetivo simpático. Isso é concordância nominal. É quando se estabelece essa relação. Quando se estabelece a relação de sentido entre o substantivo e as classes gramaticais que são consideradas nominais. Então, se eu quero falar que duas crianças, um menino e uma menina, se eu quero falar sobre simpatia dessas duas crianças, atribuída a essas duas crianças, eu digo exemplo, João e Maria são simpáticos. O que aconteceu? Dois substantivos, o adjetivo veio no masculino plural. São essas regrinhas que a gente vai começar a estudar agora. Por que o adjetivo ficou no masculino plural? Porque ele veio posposto. Ele veio depois dos substantivos a que ele se relaciona, e os substantivos, um era no masculino e o outro era no feminino. Então, para concordar com os dois, o adjetivo fica no masculino plural. Ok? A gente utiliza no dia a dia, mas agora nós iremos estabelecer as regras propriamente ditas. Então, eu acredito que todos, ou que a maioria... Bom dia, Caetano. Eu acredito que a maioria já tenha entrado. Eu vou compartilhar uma tela. Caso alguém avise que esteja com dificuldade de entrar, vocês me avisem. Porque quando eu compartilho a tela, aqui fica tudo na tela, né? Que eu estou compartilhando. Enfim. Deixa eu colocar aqui. Então, reparem. Caso alguém queira tirar foto, colocar no grupo para copiar depois no caderno de vocês, eu acho ótimo. Vai ter alguém que fará isso? Posso fazer. Tá. Você coloca no grupo e peça para os alunos copiarem em seus cadernos, ok? Ok. Tá bom, obrigada. Então vamos lá. O que eu já havia dito anteriormente, a matéria de hoje, que a gente vai iniciar hoje, é concordância nominal, tá? E aí a gente vai ver que a regra geral, né, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo, devem concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. O que é concordar em gênero? Concordar em gênero é pôr no masculino ou no feminino. Em número, singular, plural. Tá? Isso que é concordar em gênero e número. Ok? Aí nós demos aí um exemplo. Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Reparem que brinquedos é o foco principal. É a palavra principal aí, tanto que ele está em negrito. Reparem que todas as palavras que rodeiam a palavra brinquedo, que vem ao lado dela, estabelecendo uma relação, vocês vejam que todas elas concordam com a palavra brinquedo. Percebam, brinquedos está no plural, né? Então, o artigo tem que estar no plural. O pronome vai estar no plural. Por quê? Porque brinquedos está no plural. O numeral vai ter que ser mais de um, porque brinquedos está no plural. Então, e preferidos, que é o adjetivo, também terá que estar no plural. Então, é isso que a gente está vendo a partir de agora. Concordância nominal. É a relação que se estabelece entre o substantivo e os nomes. Todos os nomes que estabelecerem concordância com o substantivo numa determinada frase, eles terão que fazer a concordância exata, tanto de gênero quanto de número. Senão a frase vai ficar incoerente. Não vai haver uma coerência naquilo.
vai estar errado. Não tem como eu utilizar um substantivo no feminino com um adjetivo no masculino. Não vai concordar. Eu não tenho como falar menina lindo. Não tem. Então, é essa relação que a gente vai perceber a partir de agora. Uma relação que vocês sempre trabalharam, sempre estudaram, sempre lidaram com isso. Mas, agora, vocês aprenderão as regras propriamente dito, que se estabelece nessa concordância. Então, por isso que é tão importante. Emily, posso passar? Pode. Essa parte também é importante, porque a regra geral é quando o adjetivo, artigo, numeral e pronome concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere. Agora, nós vamos começar a ver os casos especiais, porque toda regra tem a sua exceção, né? Então, a gente vai ver quando o termo vem anteposto ao substantivo, ou quando o termo vem posposto ao substantivo. Anteposto, posto antes. Posposto, posto depois, tá? Aí a gente vai perceber isso a partir de agora. Então, o primeiro caso é o adjetivo referente a vários substantivos. Então, repare, quando o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos do mesmo gênero, há duas possibilidades de concordância. O adjetivo assume o gênero do substantivo e vai para o plural, ou concorda em gênero e número com o mais próximo. Então, nós temos duas maneiras. Ou ele vai para o plural direto, ou então ele vai concordar com o mais próximo dele. Nós temos dois exemplos. Reparem, o governo recebeu ministro e secretário espanhol. Ministro e secretário espanhol. Ministro e secretário são os substantivos. Espanhol é a classificação deles. Fala, Eduarda. Eduarda Fontes. Então, ministro e secretário são os substantivos, espanhol é o adjetivo. Espanhol pode permanecer no singular para concordar com o mais próximo, como está aqui, ou o que vai acontecer? Para concordar que os dois são espanhóis, eu ponho no plural. Então, eu posso estabelecer esses dois tipos de concordância. Eu posso falar que o governo recebeu ministro e secretário espanhóis, atribuindo aos dois, ou eu posso falar que o governador recebeu ministro e secretário espanhol, atribuindo a só um. Que outro, Rafael? Fala. Você falou, professora? Não vi? Tá me chamando. Fala, Rafael. Ah, tá. Desde 8h10, mentira. Todo mundo sabe que é mentira, porque 8h10 eu ainda estava com a tela aberta. Pede para ele entrar novamente. O problema dessa turma é que vocês entram a hora que querem, entendeu? E eu não posso dar aula assim, eu estou apresentando a tela. Cadê Iago, Rafael? Olha quanto tempo eu perco, ó. Estou com a tela aberta. Você está vendo alguém pedir para entrar? Olha lá. Vocês estão vendo alguém pedir para entrar?
Rafael, você pode confirmar se Davi Miranda vai entrar? Porque eu já perdi 3 minutos. Eu não vou ficar esperando vocês entrarem a hora que vocês quiserem. Eu tenho aula para dar. A aula começa às 8 horas. Eu espero até 8h05. Tem gente querendo entrar às 8h20 e está achando normal. Aí fica atento. Bom. Vamos continuar, né? Porque senão a gente vai perder muito tempo. O tempo é uma coisa que a gente não pode perder. Se eu deixar a caixinha do computador ligada assim, dá muito eco para vocês? Fica ruim? Não, dá pouco eco, dá bem pouco eco. Bem pouco. Os patrões todos entrarem. Porque tem gente que 8h40, né? Mas eu não posso ficar a mercê deles. Ô, professora, eu só queria avisar que eu não vou poder participar da próxima aula porque eu tenho consulta hoje. Tá Então, não vou poder participar. Explica uma coisa, fica ruim de ouvir? Não, não fica ruim, não. Não, ficou Não, normal. tá. Tá normal. A caixinha do computador, porque quando vocês entram aqui na sala, faz um barulhinho, tadam, entendeu? E aí, se alguém tentar entrar, eu saio da tela e venho aqui e deixo entrar, entenderam? Por isso que a caixinha Entendemos. Entendi. está na matéria, porque é uma matéria importante, cai em diversos concursos públicos, inclusive em prova, né, do EPICAR, Colégio Militar, Pedro II, enfim, Lucas mesmo, que é o irmão de Letícia, estudou isso comigo, isso caiu na prova. Então, vamos focar para que a gente não perca mais tempo. Tá? Ó, Davi Miranda entrou e fez barulhinho. Tudum! Fez para mim. Falou para ele fazer o que ele tá melhor. Fico ocupado. Então, vamos lá. Voltando, pessoal que entrou agora, estou apresentando uma matéria nova, que é uma matéria que vocês sempre viram, porém nunca conheceram as regras de fato. Vocês sempre utilizaram na linguagem escrita e na linguagem falada de vocês. No entanto, nós agora estamos estabelecendo as regras desta matéria, porque tudo em português tem regra. Tá? Porque nós usamos, porque não usamos, enfim. Então, nesse primeiro momento, nós estamos conhecendo concordância nominal e, num segundo momento, iremos conhecer concordância verbal. Então, por favor, prestem atenção. A concordância nominal, o nome já diz, é a relação que se estabelece entre os nomes. Que são nomes na língua portuguesa? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo, tá? Então, é a relação que se estabelece entre o substantivo e os outros nomes. Artigo, adjetivo, pronome, numeral. Então, se o substantivo estiver no masculino, os nomes também estarão. Se o substantivo estiver no plural, os nomes também estarão. Essa é a regra geral. Agora, nós estamos conhecendo os casos, as exceções, né? Porque toda regra tem a sua exceção. Não precisam copiar nada agora. Kemily está tirando foto de todas as páginas que eu estou compartilhando e vai pôr no grupo. Quando a aula acabar, vocês copiem com mais calma. Esses foram os avisos que eu dei antes, né, de vocês entrarem. Então, esta página eu já expliquei, vou para outra. Kemily, vai tirando foto, por favor. E aí, Tá bom. o segundo caso, quando o adjetivo vier posposto, né? Eu expliquei o que é posposto, é posto depois, né?
há dois ou mais substantivos de gêneros diferentes. Também há duas possibilidades de concordância. É o caso do menino e da menina, João e Maria, né? Gêneros diferentes, tá? O adjetivo vai para o masculino plural, concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Exemplo: ele apresentou o argumento e razão justos. Ou seja, é bem parecido com o caso dos espanhóis ou espanhol. Argumento e razão justos, quando quis se referir aos dois, argumento e razão, o adjetivo veio concordando com os dois, né? Veio para concordar com os dois. O que era justo? O argumento e a razão. Então, o argumento e a razão são de gêneros diferentes. O masculino, a feminino. Justos permaneceu no masculino e foi para o plural para concordar com os dois nomes. Na linha de baixo, ele apresentou o argumento e razão justa, ou seja, justa aí só concordou com razão. Só a razão que era justa, o argumento não. Então, para concordar somente com um, ele colocou o adjetivo depois e colocou próximo do que ele queria concordar, que era a razão. E por último, ele apresentou razão e argumento justo, ou seja, ele fez o contrário. A razão não era justa, mas o argumento era. Então, ele trocou, ele inverteu, ele colocou o adjetivo mais próximo do substantivo que ele queria se referir, que era argumento. Então, estava no masculino e justo também está. Ok? Tudo bem para todo mundo? Tudo certo. Ó, então tá bom. Então vamos continuar. Agora nós iremos ver quando o caso do adjetivo que vem anteposto. Ou seja, ele é posto antes, tá? Eu. Acho que você Vai tirou. cair. Caiu. Pior que eu não tenho mais dados móveis. Tá tenso, gente. Internet aqui em casa tá tenso. Bom, vamos até desligar tudo, porque aqui a internet não está voltando. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, Sim. sim. Vamos lá. Sim, Então, o caso do número 3, quando o adjetivo vem anteposto, vem posto antes dos substantivos ou do substantivo a que ele se refere, tá? Aqui no caso, nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Reparem, o adjetivo E ela caiu.
A gente não podia perder tempo. A internet dela caiu? Caiu. Pronto, voltei. Estou aqui já. Oi, Tati. O seu som tá muito baixo. E agora, melhorou? Melhorou. Melhorou. Ô, Então vamos de novo. Deixa eu terminar. Então, como eu havia dito antes, quando o adjetivo vem anteposto, né, ao substantivo, ele sempre concordará com o mais próximo, né? Ou então ele poderá ir para o plural também, tá? Então é a mesma coisa. Nós temos 3 exemplos. Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão, o desrespeito, a ingratidão. Então, tamanho ficou no masculino, concordou só com desrespeito. O segundo, permaneceu fechada a porta e o portão. A porta está no feminino, o portão está no masculino. Então, fechada está mais próximo de porta, concordou com ele. E por último, permaneceram fechados a porta e o portão. Como eu quis relacionar os dois, concordar os dois, o adjetivo foi para o masculino plural. Tá bem? Aí, 2 ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo. O artigo, aí, vai mudar algumas situações. Ele vai admitir 2 possibilidades. O substantivo fica no singular e põe-se o artigo também. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Quando eu utilizar o artigo, eu vou deixar tudo no singular, tá? Ou o substantivo fica no plural e omite-se o artigo do segundo adjetivo. Se eu quero falar de que ele ensina as 2 línguas, eu posso falar: meu professor ensina a língua inglesa e a língua francesa. Eu posso falar assim. Ou eu posso falar: meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Perceberam que ocorreu aí uma elipse? Ocorreu uma omissão de termo? Tirou o artigo ligado à francesa e tirou a palavra língua também de francesa. Colocou a palavra uma vez só, antes dos 2, e ficou tudo no plural.
Tá bem? Tudo bem? Aí o casos particulares de concordância nominal, esse caso ele é muito comum. Vocês, eu digo, nós seres humanos erramos bastante isso. Porque o que acontece conosco? A gente, por falar de uma maneira muito coloquial no nosso dia a dia, a gente acaba utilizando termos que não existem na nossa língua e também termos equivocados. Exemplo disso. Não existe a palavra menos. Não existe, tá? Em nenhum lugar do planeta menos existe. É menos para tudo. Menos tanto para o masculino quanto para o feminino. E outra coisa, os verbos CG e esteja também não existem. Tira isso da mente de vocês, tá? Então, menos, seja e esteja são 3 palavras que não existem na nossa língua nem no nosso vocabulário. Professora, mas existe seja e esteja, né? É só seja ou esteja. Exatamente. Aqui. Outra coisa também é a palavra alerta, tá? Ela vai permanecer no singular, tá? A palavra alerta, ela é um advérbio, é o modo como você fica. Estou alerta, fique alerta, tá? Então, ela vai permanecer no singular, mesmo que a frase esteja toda no plural, tá bem? E as expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso, vai permanecer na sua forma original, se não vier determinado de artigo. Então, exemplo, eu digo para vocês assim, proibido entrar sem camisa. Não temos artigo nenhum. Agora, quando eu posso até dizer, é proibido entrar sem camisa. Agora, se eu quero pôr o artigo, é proibida a entrada sem camisa. Então, quando não tiver o determinante, o artigo definido, a gente vai permanecer na sua forma original. Eu posso dizer que chuva é bom, porém eu digo que a chuva é boa. Então, água é bom, a água é boa. Qual é a diferença? É a predominância, a determinância do artigo. Se o artigo apareceu, aí a gente vai concordar, tá? Outra coisa, ali também tem outro exemplo. Coragem é necessário, não temos artigo nenhum, permaneceu a expressão na sua forma original. Mas se eu pôr o artigo, a coragem é necessária. Ok? Kemily, conseguiu? Sim. Tá. As palavras bastante, meio, pouco, muito, caro, barato. Quando tem valor de adjetivo, vai concordar com o substantivo. Ou seja, vai para o feminino, vai para o plural. Quando tem o valor de advérbio, a palavra vai permanecer na sua forma original. Então, vamos com a palavra meio, né, que algumas pessoas utilizam de maneira errada. A palavra meio, quando indicar metade, ela vai poder ir para o feminino, tá? Então, eu comi meia pizza. Eu comi a metade de uma pizza. Eu comi meia porção de batata frita. Eu comi a metade. Eu tomei meia garrafa d'água. Eu tomei metade da garrafa. Com relação à hora, muitas pessoas falam a hora de maneira errada quando chega na parte de meio-dia. Né? A pessoa fala certinho, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30. Quando chega na parte de meio-dia, fala meio-dia e meio. Não, está errado. É meio-dia e meia, porque é a metade do dia. Então, quando a palavra meio corresponder a metade, ela vai poder ir para o feminino, porque corresponde a um adjetivo. Agora, quando a palavra meio se referir ao modo, então ela vai estar como advérbio. Aí ela vai ter que permanecer no masculino.
Então, a menina está meio feliz, meio cansada, meio atrasada. Independente do que ela esteja, mas com o sentido de advérbio, ela vai estar meio, ok? Então, meio, ele vai ter a função de adjetivo e advérbio. Adjetivo indicando metade, feminino. Pode ir perfeitamente. O advérbio indicando modo, o meio vai permanecer na sua forma original. Muito e bastante possuem o mesmo sentido. Então, quando você não souber utilizar se está no singular ou se está no plural, você inverta. Exemplo, eu tenho muitas provas para corrigir. Então, muitas provas. Quando eu puder usar o muitas, eu posso usar o bastantes. Sempre. Muito e bastante. Vocês podem, em caso de dúvida, fazer a inversão mentalmente. Se for para o plural, o outro também vai. Eles possuem o mesmo peso, eles possuem a mesma função, eles possuem o mesmo sentido. Tá? Caro, barato, da mesma coisa, né? Como advérbio não vai, até porque nós aprendemos que os advérbios são invariáveis, né? Assim como os verbos, eles não saem do masculino para o feminino, né? Então fica muito difícil, a não ser quando for adjetivo, tá? Comprei uma blusa cara. Eu posso falar isso perfeitamente. Cara aí é uma característica da blusa. Então, está funcionando como adjetivo. Eu posso falar perfeitamente. Agora, esse carro custa caro. O caro vai permanecer no singular e no masculino, porque vai funcionar como advérbio, tá? Anexo, obrigado, incluso, mesmo e próprio. Anexo, nós também temos uma característica bem peculiar. A gente hoje utiliza muito a expressão anexo porque a gente usa os e-mails, né, para se comunicar. Pessoal, não existe a expressão em anexo. Não existe na língua culta. O que acontece é que as pessoas já se acostumaram a falar. Segue em anexo, vai em anexo. A palavra anexo não precisa da preposição em para ter sentido. Então, anexo funciona sozinho. Segue anexo, vai anexo, tá? Então, enfim, anexo pode ir perfeitamente para o plural, perfeitamente para o feminino, sendo que não admite a preposição em. Tá? Anexo funciona sozinho. Assim como a palavra obrigado. Obrigado é completamente variável. Ela pode ir para o feminino, ela pode ir para o plural. Nós, mulheres, falamos obrigada, né? E os meninos falam obrigado. Agora, não é brigada e nem brigado, não. Né? Obrigada e obrigado. Tá? Vamos passar a falar de maneira correta. Incluso, inclusa, inclusos, inclusas, pode ir perfeitamente, pode variar perfeitamente, tá? O mesmo também. Ela mesma arrumou a casa. Eu posso falar assim. O mesmo pode concordar tranquilo com o nome ou substantivo a que ele vier, né, relacionado. Leso, kit, também pode concordar, tá? Eles estão quites. Eu também posso falar assim, perfeitamente, tá? O advérbio só, menos, alerta, são invariáveis. Ou seja, o só, como é que você vai saber quando ele está como advérbio? Você vai por somente. Ela só viaja de carro. Ela somente passeia de carro. Agora, o só, com o sentido de sozinho, ele vai para o plural. As meninas estavam a sós. As meninas estavam sozinhas. Então, quando você tiver dúvida se vai para o plural ou se permanece no singular, você inverta o só por somente
ou por sozinho. Se ficar sozinho, ele pode ir para o plural numa boa. Senão, ele vai ter o sentido de somente. Aí ele vai ficar no singular. Tá? Eu já até expliquei isso antes, tá vendo? Quando a palavra só equivaler a sozinho, ela será adjetivo, portanto, concordará com o substantivo. Quando a palavra só equivaler a somente, ela será advérbio e ficará invariável. Quando a palavra bastante equivaler a muitos, muitas, ela será adjetivo e concordará com o substantivo. A palavra meio, equivalente a metade, como eu havia dito antes, é adjetivo. E a palavra meio, equivalendo a um pouco, é advérbio, ou seja, advérbio de modo. Então, ela não vai variar. Essas dicas eu dei antes de aparecer aqui, tá? Então, é isso. Bom, espero que eu tenha contribuído de alguma forma, né? Peguem os seus livros agora. Módulo 3. Só estou conferindo a página. Página 51. Página 51. Tem mais explicação do que exercício. Mas na segunda-feira nós iremos fazer exercício relacionado a essa matéria, tá? Hoje nós iremos fazer o livro. Pelo menos essa página dá tempo. Façam a página 51, por favor. Façam a 51 e me avisem aqui na hora que acabar. Eu estou sem caderno aqui, vou ter que anotar na folha a presença de todo mundo. O caderno está lá no canto. Depois eu passo para ele.
Só um momento que eu estou anotando o nome de vocês. Tá? Peraí. Pessoal, são 9 horas, tá? Então, eu já coloquei o que eu tinha, né, que colocar. Vocês estão liberados agora e 9h20 a gente retorna, tá bom? Um beijinho, até daqui a pouco. Tchau, professora. Tchau, Tati. Tchau, amor, até daqui a pouco.